Então queremos saber qual das associações gera uma resistência equivalente de 4 ohms. Então vamos lá. Essa primeira associação. Observe. Podemos trocar esse circuito por um circuito equivalente. Observe que esses dois resistores estão em série, então resistência equivalente 2 ohms. Esses dois resistores também em série 1 e 1, 2 ohms. Esses dois resistores também em série 2 ohms. Agora observe que esses dois resistores estão ligados entre os mesmos dois pontos, portanto estão em paralelo. Como são dois iguais, a resistência equivalente de uma associação em paralelo de dois resistores iguais é o valor de um deles, no caso 2, dividido por 2, 1 ohm. Então podemos trocar esse circuito por este equivalente. Trocamos os dois resistores em paralelo por um RP igual a 1 ohm e ele está sucessivamente ligado em série com o resistor de 2 ohms. Observe. Então a resistência equivalente será, no caso de série, 1 mais 2, 3 ohms. Portanto, não é a alternativa correta. Na outra questão, temos essa associação de resistores. Observe que esses dois resistores estão ligados entre os mesmos dois pontos, estão em paralelo entre si. A resistência equivalente novamente será o valor de um deles dividido por 2, já que são iguais. Resistência equivalente, meio. Isso equivale então a 3 resistores em série, um de 1 ohm, um de meio ohm, trocamos esses dois por um equivalente, e um de 1 ohm. Esses 3 resistores estão em série entre si. Logo, a resistência equivalente, 1 mais meio mais 1, 5 meios, 2,5 ohms. Portanto, não é esta alternativa. Agora temos na questão C, 3 resistores de 1 ohm em paralelo. Estão ligados entre os mesmos dois pontos. Observe. Podemos trocar os 3 por um equivalente de 1/3. São iguais, estão em paralelo. Resistência equivalente em paralelo nessa situação é o valor de um deles dividido por 3. Ok, então temos essa situação. Resistência equivalente em paralelo 1/3 associado com uma resistência elétrica de 1 ohm. Portanto, os dois estão em série. Então, a resistência equivalente será 1 mais 1/3, que é igual a 4/3. Portanto, a afirmação incorreta. Já na D, temos essa associação. Observe, esses dois resistores estão em paralelo, pois estão ligados entre os mesmos dois pontos. Resistência equivalente igual a meio. Valores iguais e são dois em paralelo. Aqui também temos uma resistência em paralelo de meio. Então, podemos trocar esses dois circuitos em paralelo por um equivalente de meio e meio. E todos eles, 1 meio, 1 meio e 1 meio ohms, estão em série. Portanto, a resistência equivalente é a soma 1 mais 1,5 mais 1 mais 1,5 mais 1, totalizando 4 ohms. Portanto, a alternativa correta, a alternativa D.